Imagine um campo de batalha invisível. Não há espadas nem sangue, mas todos estão lutando, lutando para parecer fortes, lutando para manter controle, lutando para vencer um jogo que nem entendem. O mundo moderno é o novo Coliseu, só que aqui os gladiadores usam terno, postam frases prontas e chamam isso de sabedoria. E, no meio desse caos silencioso, surge um dilema antigo como o próprio poder: Maquiavel ou o estoicismo. De um lado, Maquiavel, o arquiteto do controle, o homem que acreditava que a força e a manipulação movem o mundo. Do outro, o estoicismo, o poder que não grita, a força que não precisa vencer ninguém para ser invencível. É nesse confronto que nasce a pergunta que molda destinos: vale mais dominar o mundo ou dominar a si mesmo? Os ensinamentos de Maquiavel ecoam há séculos como um feitiço para os fracos que desejam parecer fortes. Ele dizia que quem controla percepções, controla tudo, que a virtude é útil apenas se for conveniente, que o poder é a verdade última. E por um tempo, essa lógica parece funcionar. O maquiavélico sobe rápido, manipula alianças, conquista influência, ganha aplausos. Mas há um preço que ele não entende. Quanto mais tenta controlar, mais se torna escravo do controle. Ele vive como um rei por fora e como um prisioneiro por dentro. O castelo que constrói é feito de medo, e o trono onde se senta é de ansiedade. O estoico observa tudo isso em silêncio. Ele não joga o mesmo jogo, mas entende as regras, sabe que o homem que tenta vencer o mundo antes de vencer a si mesmo está destinado a perder as duas batalhas. Para o estoicismo, poder não é dominar o outro, é não ser dominado pelo próprio ego. O poder verdadeiro é invisível. Não precisa ser provado, porque existe dentro de quem já se conhece. Mas essa serenidade tem um custo. O mundo adora os barulhentos, os que gritam, os que impõem, os que aparentam força, e despreza o silêncio porque não entende o que não pode controlar. O estoico é confundido com o fraco, o calmo é visto como o passivo, e é aí que o jogo começa a mudar. O homem estoico não fala para convencer, fala para lembrar quem ele é. Ele não reage por impulso, porque sabe que o impulso é a arma dos escravos. Ele não busca a aprovação, porque sabe que toda vez que você precisa ser visto, está servindo a quem te observa. Sua maior vitória é a paz inabalável. E essa paz não nasce de ignorar o mundo, mas de compreendê-lo por inteiro. Maquiavel diria: quem não manipula é manipulado. O estoicismo responde: quem precisa manipular já foi vencido pelo medo. Essa é a fronteira que separa o homem que busca poder do homem que se torna poder. O primeiro tenta moldar o mundo à força. O segundo molda o próprio caráter, até que o mundo não consiga mais abalá-lo. Um é refém do resultado, o outro é dono do processo. Um teme o fracasso, o outro o aceita e o transforma em aprendizado. Maquiavel acreditava que virtude é estratégia. O estoico ensina que virtude é o que resta quando toda estratégia falha. Mas há uma verdade mais profunda que poucos percebem. O estoicismo não é a negação de Maquiavel, é a evolução dele. Enquanto Maquiavel buscava o domínio externo, o estoico entendeu que o domínio interno é o pré-requisito de qualquer vitória real, porque o homem que não domina o próprio medo será dominado por quem sabe usá-lo contra ele. E o mundo moderno está cheio de homens assim, inteligentes, astutos, mas emocionalmente frágeis. Homens que se julgam estrategistas, mas desmoronam ao menor sinal de rejeição. Homens que estudaram todas as regras do poder, mas nunca aprenderam a regra mais importante, a de permanecer inteiro quando tudo desaba. O estoico não foge da guerra, mas escolhe suas batalhas. Ele entende que há momentos em que calar é força e momentos em que agir é sabedoria. Sabe que aceitar o inevitável não é covardia, é inteligência. Mas também sabe que aceitar o intolerável é traição. Ele anda na linha fina entre serenidade e firmeza, entre razão e instinto. E é nessa linha que nasce o verdadeiro poder, o de agir com precisão, sem se perder no caos.
O homem estoico é aquele que anda entre lobos e não se transforma em um. Ele observa as manipulações, sente a provocação, mas escolhe não reagir como o inimigo espera. Ele não joga para agradar, joga para vencer no único campo onde a vitória é eterna, o da própria consciência. Há um motivo pelo qual o estoicismo sobreviveu por séculos enquanto os impérios caíam. Reinos ruíram, tronos foram tomados, ideologias morreram. Mas a voz de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epiteto, continua ecoando, porque falava do único império que ninguém pode invadir, o da mente. E enquanto Maquiavel ensinava como conquistar cidades, o estoicismo ensinava como conquistar a si mesmo. Enquanto Maquiavel alertava sobre inimigos externos, o estoicismo mostrava que o maior inimigo está dentro de você. Enquanto Maquiavel construía castelos de poder, os estoicos construíam fortalezas de calma. E quando a tempestade vem, porque ela sempre vem, é fácil ver quem realmente está preparado. O estoico não é indiferente. Ele sente, mas não se dobra. Ele erra, mas não se esconde. Ele cai, mas se levanta com a serenidade de quem entende que a queda é parte do caminho. O mundo moderno chama isso de frieza, mas é lucidez. Chama de orgulho, mas é presença. Chama de solidão, mas é liberdade. E é por isso que o verdadeiro poder não está em quem manipula, mas em quem permanece firme enquanto o mundo gira. Maquiavel queria que você aprendesse a jogar. O estoico quer que você aprenda a não ser jogado. Porque enquanto o primeiro vence batalhas curtas, o segundo vence a guerra da existência. No final, não é sobre quem tem mais força, mas sobre quem tem mais controle. Não o controle sobre os outros. Esse é frágil, dependente e efêmero, mas o controle sobre si mesmo, o tipo de poder que ninguém pode roubar. O tipo de poder que, quando o mundo tenta dobrar, permanece de pé. E é aí que o estoicismo vence. Não no grito, não no palácio, mas no silêncio, no olhar firme de quem aprendeu que o domínio do mundo começa e termina dentro da própria mente. Existe um momento em que o poder deixa de ser ferramenta e se transforma em prisão. A história está cheia de homens que acreditaram dominar o mundo até perceberem, tarde demais, que o mundo é indomável. É nesse instante que o nome de Maquiavel deixa de ser símbolo de sabedoria e passa a ser um aviso. Porque o maquiavélico vive de estratégia, mas morre de vazio. Ele controla, manipula, calcula, e quanto mais sobe, mais dependente do jogo ele se torna. O poder externo é como uma droga. A cada vitória, o cérebro exige mais. Mais influência, mais respeito, mais medo dos outros. Mas há um limite invisível onde o vício se transforma em colapso, e quem ultrapassa esse limite, mesmo sem perceber, está cavando a própria ruína. Maquiavel acreditava que o homem deveria ser temido antes de ser amado. Mas o que ele não entendeu é que o medo é um trono feito de gelo. Ele brilha por um tempo, mas inevitavelmente derrete. E quando derrete, o homem que se sentava sobre ele cai, nu diante da própria fraqueza. O maquiavélico não confia em ninguém. Vê o mundo como um tabuleiro, as pessoas como peças e os sentimentos como distrações. Mas o que acontece quando o jogo acaba e o tabuleiro some? O estrategista descobre que não há ninguém para aplaudi-lo. E, pior, ninguém para amá-lo. Ele vence a guerra e volta para casa, só para perceber que não há casa alguma. O estoico observa esse colapso sem ódio. Ele entende que todo homem que tenta manipular o incontrolável está condenado a ser esmagado por ele. O poder que nasce da astúcia morre na primeira crise que a inteligência não pode resolver. Maquiavel ensinava que o príncipe deve aprender a agir como o leão e a raposa, mas esqueceu que o verdadeiro poder está em ser o próprio campo, o espaço onde os animais lutam. O estoico não é leão nem raposa. Ele é a terra firme sob os pés de ambos. É aquele que permanece inteiro quando os outros se devoram. Quando César Borgia, o homem que inspirou Maquiavel, perdeu o pai e o trono, tudo o que havia construído com manipulação desmoronou. As alianças evaporaram. Os aliados se tornaram inimigos.
Os bajuladores sumiram como fumaça, e ele, que parecia inquebrável, descobriu que seu império era feito de areia. O estoico olharia para ele e diria: o que nasce do medo morre do medo, porque o homem que vive para controlar o externo está sempre em guerra com o invisível, enquanto o estoico encontra força naquilo que não pode ser tirado, caráter, disciplina, serenidade. O maquiavélico vive refém de algo que pode desaparecer em um dia: reputação, posição, influência. E quando o destino muda o vento, ele não sabe mais quem é. O maquiavélico chama isso de tragédia. O estoico chama de justiça natural. A vida devolve a cada homem o tipo de poder que ele escolheu cultivar. O maquiavélico planta medo e colhe solidão. Planta desconfiança e colhe traição. Planta ambição e colhe desespero. Já o estoico planta silêncio e colhe clareza. Planta paciência e colhe precisão. Planta autocontrole e colhe liberdade. Mas há algo ainda mais perigoso do que perder o poder. É continuar com ele sem saber mais porquê. É o homem que venceu todos os inimigos, mas perdeu o sentido, que aprendeu a dominar todos, menos a si mesmo. Esse é o colapso maquiavélico mais sutil, o que não explode. Apodrece em silêncio. Você o reconhece facilmente. É o líder que fala com voz de ferro, mas dorme com insônia. É o homem que todos temem, mas que teme a si mesmo. É o estrategista que domina o tabuleiro, mas não domina o vazio que sente ao olhar para o espelho. O maquiavélico acredita que pode negociar com o destino, comprar o tempo, controlar o acaso. Mas chega uma hora em que o destino não aceita barganhas, o tempo não devolve o que tirou e o acaso ri de quem tentou prever tudo. Nesse momento, o estoico não apenas sobrevive, ele floresce. Porque o caos que destrói o maquiavélico é o mesmo que fortalece o estoico. O maquiavélico busca o mundo como campo de poder. O estoico transforma o mundo em campo de prática. Um joga para dominar, o outro para compreender. Um quer o controle sobre os outros, o outro quer o domínio sobre si mesmo. E quando a tempestade vem, é o domínio interno que sustenta o corpo, não o título que adorna o nome. Marco Aurélio sabia disso. Governou impérios, comandou exércitos, enfrentou pragas e traições, mas, ao contrário dos príncipes de Maquiavel, ele não se perdeu no próprio poder, porque sabia que nenhum trono vale mais do que uma mente equilibrada. Enquanto o maquiavélico busca ser temido, o estoico busca ser respeitado. E respeito não nasce da imposição, nasce da coerência. Maquiavel ensinava que o homem precisa parecer virtuoso. O estoico ensina que ele precisa ser, mas não se engane. O estoicismo não é fraqueza. A serenidade do estoico é a máscara da sua força. O silêncio dele é o som da sua confiança. Ele observa o manipulador como quem observa uma tempestade. Não tenta detê-la, apenas se protege até que ela se destrua sozinha. Porque o maquiavélico acredita que o poder é uma chama que deve ser alimentada constantemente. O estoico sabe que o poder é uma rocha que se mantém firme mesmo quando tudo ao redor queima. E quando o fogo passa, só o que era sólido permanece. No fundo, o maquiavélico não teme o fracasso. Ele teme o vazio. O estoico não teme o vazio. Ele o transforma em espaço de clareza. É nesse abismo que o maquiavélico enlouquece e o estoico desperta. Um se desespera porque o mundo não o obedece. O outro encontra paz justamente porque o mundo não precisa obedecê-lo. Um vive tentando prever cada movimento do destino. O outro vive pronto para qualquer movimento que o destino faça. Essa é a diferença entre quem busca controle e quem busca domínio. O controle é uma ilusão que depende do que acontece. O domínio é uma força que independe do que acontece. E é por isso que, quando tudo colapsa, o estoico se ergue. Enquanto o maquiavélico afunda, o estoico atravessa o fogo e sai do outro lado mais puro, mais forte, mais inteiro. Quando Maquiavel morreu, seu nome virou sinônimo de frieza, manipulação e astúcia.
Mas o verdadeiro Maquiavel morreu exilado, isolado, derrotado pela própria mente. O homem que ensinou príncipes a conquistar o mundo não conseguiu conquistar a própria paz. E é isso que o estoicismo entende. O poder externo é um espelho sujo. Reflete brilho, mas nunca a verdade. O único poder que dura é aquele que não precisa ser exibido. O mundo vai continuar cheio de maquiavélicos disfarçados de líderes, homens que confundem respeito com medo, influência com relevância, frieza com força. Mas o tempo é o juiz mais paciente que existe. Ele destrói o que não tem fundamento. E, no fim, só permanece o que foi construído por dentro. O estoico não precisa vencer o maquiavélico. Ele apenas o observa cair, porque quem vive de manipular perde o controle da própria alma. Mas quem vive de compreender conquista o que ninguém pode tomar, a liberdade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Quando a poeira da guerra abaixa, restam apenas dois tipos de homens: os que se perderam tentando controlar tudo e os que se encontraram aprendendo a controlar a si mesmos. O primeiro tipo construiu castelos de poder, o segundo, fortalezas de consciência. E é aqui que o estoicismo se ergue, não como filosofia distante, mas como código de sobrevivência para o homem que vive num mundo de ruído, manipulação e vaidade. Aqueles que se gabavam de controlar o tabuleiro agora olham para o vazio e percebem que foram peças o tempo todo. O estoico, silencioso, continua de pé. Ele nunca precisou vencer o jogo, porque ele aprendeu a jogar consigo mesmo. A verdadeira maestria não é escolher entre Maquiavel ou estoicismo. É saber quando usar o silêncio do sábio e a precisão do estrategista, quando influenciar o tabuleiro e quando aceitar o movimento do destino, quando agir como uma muralha e quando desaparecer como o vento. Maestria é saber ler o contexto, é agir sem se trair, é não reagir por impulso, mas também não se esconder por medo. É entender que poder e serenidade não são inimigos, são duas faces do mesmo domínio. O mundo não recompensa o ingênuo, mas também não perdoa o manipulador. Quem vive só de estratégia se torna cínico. Quem vive só de virtude se torna vulnerável. O homem completo aprende a usar ambas, a frieza de Maquiavel e o fogo silencioso dos estoicos. Ele entende que disciplina é a forma mais inteligente de poder, e que poder sem autocontrole é apenas caos com coroa. O estoicismo vence não porque ignora o jogo, mas porque domina a si mesmo antes de jogar. O maquiavélico manipula o mundo para se proteger. O estoico transforma o mundo em espelho. Cada provocação se torna teste. Cada traição se torna lição. Cada perda se torna libertação. Ele não luta contra o caos. Ele o observa, decifra e o usa como treino. E quando a tempestade passa, o mundo se pergunta: como ele permaneceu de pé? A resposta é simples: porque ele aprendeu a não depender do que pode ser levado. Maquiavel acreditava que o poder era o domínio sobre os outros. O estoicismo revela que o poder é o domínio sobre o próprio reflexo. Você pode vencer 100 batalhas externas e ainda ser escravo da mente. Mas o homem que vence uma única batalha interna nunca mais será derrotado. Essa é a coragem estoica, a de permanecer firme quando ninguém mais entende o porquê. A de caminhar em meio à vaidade e escolher o silêncio. A de ser insultado e permanecer calmo. A de ver o mundo desmoronar e, mesmo assim, manter a dignidade ereta. O estoico é o homem que pode perder tudo e, ainda assim, continuar inteiro. Porque o que ele possui não está nas mãos, está no espírito. Mas há um detalhe que separa o sábio do fanático. O sábio entende o limite da própria filosofia. O verdadeiro estoico sabe que aceitar tudo é tão tolo quanto tentar controlar tudo. Que serenidade não é submissão, é clareza, e que a passividade é o disfarce covarde da falsa sabedoria. Por isso, o homem estoico age. Quando precisa lutar, ele luta. Quando precisa negociar, ele negocia. Mas nunca perde a lucidez. Ele domina o externo sem perder o interno. E essa é a síntese que Maquiavel jamais alcançou.
Imagine um rei em meio à guerra. Maquiavel lhe ensinaria a enganar os inimigos. O estoicismo lhe ensinaria a não se enganar. Enquanto o maquiavélico busca lealdade através do medo, o estoico a conquista através da integridade. E quando o medo acaba, porque sempre acaba, apenas a integridade continua de pé. O homem estoico sabe que cada gesto é uma mensagem ao universo. E que cada decisão, mesmo silenciosa, revela o tamanho da sua alma. Ele não age para vencer, age para merecer a própria vitória. E é por isso que, quando ele fala, o mundo escuta, não por obrigação, mas por respeito. Vivemos em uma era onde todos falam sobre poder, mas quase ninguém fala sobre paz. Onde todos correm para vencer, mas poucos se perguntam o que estão perdendo ao fazer isso. Maquiavel ensinou como subir. O estoicismo ensina como permanecer lá em cima sem se corromper. E o mais difícil não é conquistar, é sustentar. Não é vencer uma vez, é continuar sendo digno da vitória quando ninguém mais está olhando. O homem maquiavélico é movido pelo medo da queda. O estoico é guiado pela aceitação do destino. E essa diferença muda tudo, porque quem teme cair nunca sobe de verdade, vive pendurado em sua própria insegurança. Mas quem aceita o destino, sobe sem pressa, firme, com o olhar calmo de quem entende que o topo e o abismo são apenas variações do mesmo caminho. A filosofia estoica não nasceu para ser lida em livros, nasceu para ser vivida nas trincheiras da existência. Cada silêncio, cada renúncia, cada ato de autocontrole é uma espada afiada, e cada vitória interna é uma coroa invisível. O estoico não precisa ser visto, precisa ser sentido. E quando o mundo tenta provocá-lo, ele responde com presença. O silêncio dele não é ausência, é domínio. O olhar dele não é arrogância, é consciência. E a calma dele é o tipo de força que faz os poderosos se inquietarem, porque é impossível manipular quem não deseja nada do outro. O tempo é o campo de batalha, onde o maquiavélico se perde e o estoico se encontra. Um luta contra o fluxo do inevitável. O outro flui com ele, como o rio que atravessa pedras sem lutar. Essa é a sabedoria do guerreiro interior. Não resistir ao que é, mas resistir a ser menor do que é capaz de ser. Porque o verdadeiro estoico não é o homem frio, é o homem inteiro. Não é o que não sente, é o que sente tudo, mas escolhe o que merece atenção. Ele sabe que cada emoção é uma onda, e quem luta contra a maré se afoga, mas quem aprende a surfar, avança. Esse é o poder silencioso, navegar o caos com elegância. No fim, a síntese entre Maquiavel e o estoicismo não é um meio termo, é um despertar. É compreender que o poder externo é útil, mas nunca suficiente. Que a estratégia é necessária, mas nunca soberana. E que o homem que domina o mundo, sem dominar a si mesmo, é apenas um servo com coroa. O verdadeiro rei é aquele que reina sobre o próprio coração. Por isso, quando o mundo tentar te empurrar para os extremos, entre manipular ou aceitar, lembre-se, o equilíbrio não é covardia, é maestria. O poder que nasce do silêncio é o único que não se perde quando tudo desmorona. O estoico moderno é o homem que caminha entre lobos, negocia com reis e dorme em paz. Ele não precisa provar quem é. O tempo fará isso por ele. E enquanto o maquiavélico grita, me temam, o estoico sussurra, me entendam. Um busca domínio. O outro busca sabedoria. E quando ambos chegam ao fim, é o estoico quem encara a morte com um sorriso, porque sabe que o poder nunca foi sobre vencer o mundo, mas sobre não perder a si mesmo nele. Mensagem final. O viking estoico. O verdadeiro poder não está na força de impor, mas na força de permanecer calmo quando todos se curvam ao caos. A mente serena é o trono mais alto. A disciplina é a espada que o sustenta, e o silêncio é o grito mais poderoso de todos. Se este vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal O Viking Estoico. Deixe seu like e compartilhe com quem ainda acredita que o poder vem de fora. Porque no fim, apenas quem conquista a si mesmo
conquista o mundo.